Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Abre sua Bíblia na primeira carta de João, capítulo 1, verso 1 ao 4. Primeira carta de João, capítulo 1, do verso 1 até o 4. Amém? Todos acharam? 1 de João, quase lá no finalzinho, Apocalipse lá. 1 de João, capítulo 1, do verso 1 até o 4. A palavra de Deus nos diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos. E proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Amém? A igreja pode se assentar? Palavra bastante conhecida esta. Mas eu confesso aos irmãos que ela é bastante profunda para as nossas vidas. Antes de iniciarmos a mensagem, por assim dizer, eu quero fazer uma pequena introdução sobre a carta de 1 João. Estava até comentando com o Fernando ontem, eu acredito, que quando nós entendemos o que levou o autor a escrever, é muito mais simples de nós entendermos o que ele está querendo dizer. Quando nós entendemos as necessidades que haviam naquele tempo, é muito mais fácil de entendermos como aquilo se aplicava àqueles irmãos e como isso pode ser aplicado para nós nos dias de hoje. A carta de 1 João, os escritos de João foram possivelmente os últimos escritos, não sei dizer a ordem certinha, mas é quase no finalzinho do primeiro século. Naquele tempo já haviam surgido falsos ensinos sobre Jesus. Não haviam se passado nem 100 anos da ressurreição de Cristo e já havia pessoas ensinando coisas erradas. O nome disso é heresia. E as heresias, os erros, eles fazem parte da história da igreja desde o início. Um dos primeiros, inclusive, a levantar um tipo de heresia é alguém que nós conhecemos do livro de Atos, chamado Simão, o mágico. Lembra que desejava comprar o poder do Espírito Santo? Há uma carta de Irineu, se eu não me engano, logo depois do ano 100, aonde ele cita esse homem, Simão o mágico, como um propagador de mentiras, um propagador de ensinos falsos ou de heresias. Mas voltando ao contexto de João, a heresia do momento, aquilo que estava chamando a atenção das pessoas naquele momento, era um negócio chamado gnosticismo. Nome difícil às vezes de pronunciar, mas que significa conhecimento. Esse povo que estava vinculado com essa onda de doutrina, eles acreditavam que a matéria, o que nós vemos, o que nós tocamos, ela é maligna. E por isso o homem Jesus, a pessoa física de Jesus, não podia ser Deus.
Eles separavam Jesus, a pessoa, do Cristo. Acreditavam que o Cristo desceu sobre o homem Jesus no momento do batismo e deixou ele um pouco antes da sua morte. Em resumo, eles negavam a encarnação de Jesus Cristo. E é por isso que Jesus escreve, então, a sua carta, advertindo a igreja a estar atenta com esses enganos. Inclusive, amados, se eu acertar o clique, tem um texto aqui que nós conhecemos bastante, que fala exatamente sobre isso. 1 de João, capítulo 4, diz assim: amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus desse modo. Todo o espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Mas todo o espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. O João, conhecendo o erro que estava sendo propagado, de que Jesus não era homem, de que Jesus, o Cristo, na verdade, não tinha como encarnar, ele então escreve lá na frente dizendo: o ensino que chega até nós, se ele nega a encarnação de Jesus, não provém do Espírito de Deus, mas provém do espírito do anticristo. O espírito do anticristo talvez não é aquela pessoa que nós conhecemos que um dia há de vir, mas é o próprio poder maligno manifestando sua influência sobre o mundo, sobre a igreja, buscando conduzi-la num caminho de engano, de erro, afastando ela da verdade do Evangelho, da essência de Jesus Cristo. Havia também uma outra vertente nesse engano chamado gnosticismo, nesse engano chamado conhecimento, que dizia que Jesus não era homem, mas só se parecia ser. Ele não era uma pessoa humana, ele era como um espírito que aparecia, mas que não era humano. Ele não sofreu na cruz, mas só fez de conta que estava sofrendo. E aí então João escreve esses primeiros versículos que nós lemos. O que nós ouvimos, o que nós vimos com os nossos olhos, o que nós contemplamos e o que as nossas mãos apalparam, isso nós proclamamos. É com este cenário que o apóstolo João começa a escrever a sua carta, defendendo algo que ele conhecia bem. O apóstolo João era um dos homens mais íntimos de Jesus, o discípulo amado. Então, amados, frente a todas aquelas conclusões distorcidas sobre Jesus por parte de pessoas que não conheciam a Jesus, mas que queriam explicá-lo, Paulo escreve então essa carta defendendo a sua fé e ao mesmo tempo declarando o seu amor. E eu queria começar a chamar a sua atenção para isso, para o amor. Nós cantamos que ninguém explica a Deus, nós lemos sobre o amor hoje. E eu queria que você enchesse o seu coração, ou desse lugar, para que o seu coração fosse cheio de amor nesse dia. Porque o apóstolo João, movido pelo amor, não conseguiu se calar ao ver que aquelas pessoas que Jesus tanto amava estavam sendo enganados e seguindo por um caminho errado. Então, mais do que um chamado para a igreja estar atenta aos enganos e nos mostrar algumas verdades,
das quais nós não podemos nos afastar. Acredito que nós estamos diante, de alguém, João, que provou a verdadeira vida com Jesus e que nos mostra o que acontece quando o Espírito de Cristo toma conta do nosso coração. Ele não fala só sobre simplesmente acreditar em milagres para que a gente consiga nessa vida o que a gente quer, mas Ele nos enche de um amor do qual nós não somos capazes de conter aqui dentro. Ele não fala de uma fé que só espera em milagres, mas Ele fala de um amor que é incapaz de ser controlado no coração daqueles que recebem. Então eu quero dar um tema para esta mensagem hoje. E esse tema é: o amor precisa transbordar. O amor precisa transbordar. E eu quero começar falando a você sobre uma fé distorcida. Uma fé que não é capaz de produzir uma vida piedosa. Uma fé que não é capaz de transformar a nossa vida e nos moldar à semelhança, à imagem de Jesus. Uma fé que não é capaz de nos fazer andar como Ele andou. Quero chamar sua atenção nesta noite para algo que não é novo. Para algo que lá no tempo de João já acontecia. As pessoas diziam acreditar em Jesus, mas elas não acreditavam no que Jesus falou. As pessoas diziam crer no Senhor, mas elas não estavam sendo transformadas como Ele disse que seriam. Há um texto de Mateus que diz assim: por que vocês me chamam Senhor, se vocês não fazem o que eu vos mando? Esse problema começou nos dias de Jesus. Esse problema acompanha a história da igreja. Esse problema nos afeta ainda hoje. E a pergunta é, amados, que tipo de fé está sendo formado dentro de nós? O que está acontecendo no nosso coração à medida em que nós nos envolvemos com Jesus? O quão diferente eu sou hoje do que eu era um tempo atrás, quando eu não tinha Cristo em minha vida. O quão mais parecido com Ele eu estou hoje do que eu era há um tempo atrás. Acredito que essa comparação, ela deveria ser constante na nossa vida. Quantos erros eu tenho vencido hoje, que algum tempo atrás eu não conseguia. Quantos pecados eram automáticos na minha vida, e hoje eu já consigo controlá-los. E hoje eu já consigo rejeitá-los, e hoje eu já não me lembro mais deles. A nossa vida com Jesus, ela precisa estar constantemente passando por esse tipo de análise. Porque senão nós corremos o risco de aceitar qualquer coisa que é dito por aí, qualquer coisa que seja mais agradável do que aquilo que talvez a gente lê. E pelo fato de alguém usar uma Bíblia para falar aquilo, nós aceitamos como uma verdade e nos entregamos a ela e seguimos aquilo. João escreve a sua carta justamente alertando a igreja, aquela que ele tinha contato, para esta causa tão crítica, tão séria sobre as nossas vidas. De um modo geral, e eu não vou explicar a carta toda aqui, mas só para você entender. De um modo geral, o apóstolo João fala sobre 3 assuntos em toda a sua primeira carta. Deus é luz, Deus é o nosso Pai,
Deus é amor. O apóstolo começa falando sobre a questão de Deus ser luz e da necessidade de nós andarmos na luz, porque se nós não andamos na luz como na luz Jesus está, então nós não estamos com Ele. Então nós não temos comunhão com Ele. Aquele povo todo do engano acreditava que o espírito e a carne, eles são divididos totalmente, de tal modo que todo o mal, todo o pecado que a gente possa fazer no corpo, não pode afetar o nosso espírito. E então as pessoas estavam sendo conduzidas num caminho aonde não tem problema pecar, aonde não tem problema fazer coisas erradas, aonde não tem problema não ser tão severo com a questão da santidade, porque o meu espírito está salvo em Cristo. O meu corpo volta ao pó, o meu espírito volta para Deus. Então está tudo bem. Mas o apóstolo João nos diz que este é um engano. E que se nós não andarmos na luz como na luz Jesus está, nós não temos como ter comunhão com Ele. Se nós pegarmos, amados, muitas das coisas que têm sido ditas nesses últimos dias, talvez você possa identificar alguns que nos levam a crer de que o Senhor não está mais se importando tanto assim com os nossos pecados, porque Cristo já pagou o preço na cruz. Então nós podemos viver a vida. Então nós podemos absorver mais coisas do que agrada às pessoas que não têm Cristo na nossa vida. Então nós nós não precisamos nos importar tanto em nos diferenciar das pessoas que não têm Cristo. Esta semana eu tive a oportunidade de conversar com alguns amigos sobre a fé. E a gente entrou em umas conversas de tatuagem, de cabelo comprido, como diz lá no texto que, o apóstolo dizia que não podia. Ou melhor, não podia cortar o cabelo. E eu estava falando com eles. A questão não é o que pode e o que não pode. A questão é o porquê nós desejamos. O porquê nós queremos. A questão não é mais se pode ou não pode, mas sim o que diferencia você de quem não tem Cristo. Se alguém olhar para mim, se alguém olhar para você e alguém olhar para quem é do mundo, só de ver sabe que você não é do mundo. Aquelas pessoas tiraram a necessidade dessa separação porque elas acreditaram no engano. A segunda coisa que o apóstolo diz que Deus é o nosso Pai. E isso não quer dizer somente que o nosso Pai, porque Ele é o dono da prata e do ouro, Ele vai dividir tudo o que Ele tem para que a gente possa conseguir o que a gente quiser, para que a gente possa fazer o que bem entender. Se você estudar a questão da filiação, desde Gênesis até Apocalipse, você vai entender que a filiação está muito mais em ser semelhante ao seu pai do que você ser um descendente biológico dele. João capítulo 8, Jesus discutindo com os judeus que haviam crido nele. Quando Jesus disse assim, conhecereis a verdade vos libertará. Eles disseram, mas nós não somos escravos de ninguém, somos filhos de Abraão. E o Senhor disse, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês estariam fazendo as mesmas coisas que Abraão. Assim sendo, se nós somos filhos de Deus, nós precisamos estar fazendo as mesmas coisas que Deus. E não sair de um tanque com água e dizer, agora eu sou filho de Deus, porque eu tomei um banho de água. A filiação, ela diz respeito
a não aquilo que você tem, mas quem você é, a quem você se associa, a quem você se faz servo, a quem você se faz discípulo. A terceira coisa que João fala na sua carta é que Deus é amor. E por Deus ser amor, e por nós sermos os seus filhos, nós devemos amar. Porque o apóstolo que esteve o tempo todo com Jesus disse: quem não ama, não é de Deus. Eu quero chamar a sua atenção nesse início, amados, para que você saiba que a vida produzida por aquele engano do tempo de João jamais produziria uma vida piedosa naqueles que a seguiam. O que é uma vida piedosa? Uma vida de devoção, de amor pelas coisas relacionadas à nossa fé, uma virtude que permite render a Deus o culto que é devido a Ele. Uma fé baseada em algo errado jamais produzirá em você uma vida piedosa. E eu pergunto para você, meu querido, qual é a vida que está sendo produzida em você? Qual é a vida que está sendo produzida em mim? É uma vida que nos leva a tornar-se mais parecido com Cristo? Ou é uma vida que só nos faz buscar a Ele para satisfazer os anseios do nosso coração? Quarta-feira nós estávamos aqui no final conversando, falando sobre algo dessa natureza. E eu lembro que, acho que foi o Luciano que disse assim: mas o problema é que a gente foi ensinado dessa maneira. Muitas vezes o nosso ponto de contato com Jesus não é a salvação dos nossos pecados, da condenação do inferno. Mas muitas vezes é o que nós podemos conseguir por estar com Ele. E houve um movimento de evangelizar as pessoas que talvez faltou com um pouco de equilíbrio. A quem sabe transmitir uma palavra, levando-nos a crer que nós deveríamos vir para Cristo, para viver uma vida abençoada. Daí se fala: Deus não abençoa a nossa vida? Abençoa. Mas talvez o que nós aprendemos foi só uma parte, um lado da moeda. Talvez nós só aprendemos que a vida com Cristo é para que Ele nos dê uma vida abençoada. Quem sabe nós temos ainda a mesma mentalidade do povo judeu saindo do Egito. Tudo o que diz respeito à nossa obediência a Deus é para que Ele nos coloque em Canaã, para que Ele nos dê a chuva no tempo certo, para que Ele nos proteja dos nossos inimigos, para que nós possamos viver para sempre, até o dia da nossa morte, muito bem. Mas eu quero mostrar para você hoje que a vida com Cristo, amados, não se trata só disso. A vida com Cristo não diz respeito a só o bem-estar de cada um de nós, ao bem-estar da nossa casa, da nossa família. E se nós não tomarmos o cuidado, este engano vai nos conduzir por um caminho do qual nós corremos perigo. E eu vou mostrar para você, amado, o quanto a nossa fé é frágil daqui a pouco. O quanto nós somos fáceis de desviar de Cristo. Amados, muitas vezes eu orei pedindo a Jesus se
Por acaso eu não estava faltando com equilíbrio quando eu li as Escrituras? Deixando de falar às vezes sobre ser abençoado? E focando muito nessa outra parte. Eu achei que eu estava errado. Mas esses dias eu tive acesso a um podcast que me passaram e eu enxerguei uma nova vida, que talvez nós não conhecemos. Eu me questionava, amado, se a vida sacrificial em torno da obra de Cristo não era somente papel de alguns líderes. E eu dizia, Senhor, será que eu não estou exigindo dos irmãos que façam uma coisa que eles nunca vão fazer? Se eu não estou querendo que eles pensem que tem que fazer algo que não é para eles fazer. Mas eu quero mostrar para você nas Escrituras que a vida sacrificial, o nosso sacrifício em torno da obra de Cristo, não diz respeito somente a pastores, presbíteros e diáconos, diz respeito a todo aquele que creu, todo aquele que faz parte do corpo do Senhor. Todos nós somos responsáveis por algo no reino de Deus. Todos nós somos responsáveis por algo aqui, nesse momento. Quero ler com você o livro de Atos, capítulo 4, verso 23 ao 31, que diz assim: Quando foram soltos Pedro e João, eles voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: Ó soberano, tu fizestes os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão. Os reis das terras se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade, para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e faz com que eles parem de nos perseguir. E faz com que o mal deles seja anulado. E faz com que eles não tenham êxito contra as nossas vidas. Será que era isso que aquele povo orou? Não. Olha para as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciar a tua palavra corajosamente. Estende as tuas mãos para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do teu santo servo Jesus. Eu peço a você, amado, que você seja sincero diante de Deus como eu fui. Se fôssemos nós, não estaríamos orando para Deus intervir e fazer eles parar de nos perseguir? E a pergunta é por quê? Por quê? Por que nós não podemos sofrer? Por que o Senhor tem nos poupar do sofrimento, da dor, das coisas darem errado, das coisas não acontecerem como a gente gostaria? Por que nós somos privilegiados e aqueles eram tão desprezados pelo Senhor? E a segunda é como eles conseguiam enxergar a vida desta maneira e nós não.
E os versos seguintes podem nos dar uma resposta. Verso 32 diz: da multidão dos que creram, uma era a mente, um era o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinha. Uma era a mente, um era o coração. Com quem? Com os apóstolos. Que viram, que ouviram e que tocaram em Jesus. E aqui nós, 2000 e tantos anos depois, que não vimos, não ouvimos e que não tocamos, talvez estamos sendo um só coração e uma somente com quem? Com quem pensa diferente deles. Porque nós pensamos muitas vezes no que é nosso, no que nós queremos, e não no que Cristo quer. Quantos de nós considera as suas coisas como sendo de Deus e não suas? Quantos de nós suportariam receber um pedido de Jesus dizendo, viu? Vende tudo o que você tem, dá o dinheiro aos pobres, depois vem e me segue. Quantos de nós hoje suportariam? Pede a conta no seu trabalho e sem saber como vai fazer a obra. Lembra de Mateus? Jesus chegou até ele e disse assim, vem e segue-me. Ele simplesmente largou o trabalho dele e sem uma pergunta. Como é que vai ser? Como é que vai ser meu sustento? Nada. Levantou e foi. Quantos de nós poderiam suportar alguma coisa assim no dia de hoje? Todos estavam unidos num só propósito. Há um texto que nós sabemos de cor, Romanos, capítulo 12, verso 1 e verso 2, que diz assim, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E isso não é você parar de tomar bebida. E isso não é parar de adulterar a sua esposa, o seu esposo. É oferecer a sua vida em sacrifício a Deus. É você pegar a sua vida e falar assim, Senhor, está aqui, ó, e faz dela o que o Senhor quiser, porque ela não é minha. E eu não tenho o direito de fazer nada com ela. Continuando, esse sacrifício é o culto racional de vocês. Você quer cultuar a Deus da maneira correta? É a sua vida, é o seu sacrifício, que é o culto que Deus espera, que Deus se agrada. Nós podemos melhorar a qualidade aqui das músicas, dos pregadores, a qualidade das coisas para a gente estar aqui mais confortável. Mas isso por si só não é culto. Culto é o que nós oferecemos. E quando você entende que você foi comprado, o seu verdadeiro culto é oferecer a sua vida a Ele. Continuando o texto. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente,
Qual é o padrão do mundo, amados? O bem-estar a qualquer custo. Para eu ficar bem, eu mato, eu roubo, eu minto. Para eu ficar bem, eu nego a Cristo. Para eu ficar bem, eu passo por cima de princípios e valores. Não importa, o que importa é eu ficar bem. Não tomem esse padrão para moldar a vida de vocês, mas sejam transformados do eu para o nosso, pelo meu para o dele, pela renovação da sua mente, para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E talvez aqui também esteja um dos grandes enganos que nós acreditamos. Boa, agradável e perfeita vontade de Deus significa que é o que há de melhor nesse mundo para nós? Porque daí era fácil, né? Mas pode ser que não seja o que é melhor para mim, aos meus olhos. A vida sacrificial é o resultado, queridos, do amor de Jesus que invadiu o nosso ser. Se o amor de Jesus não tomou conta do seu coração, se o amor de Jesus não encheu o seu coração, então você não vai conseguir ter uma vida sacrificial e você vai buscar a Cristo para você. Nesse podcast que eu recebi e que eu ouvi, conta a história de um irmão que ficou preso durante 26 anos por causa de Cristo. Um desses países aí onde há perseguição. 20 anos tinham se passado e ele não negava a Cristo. O filho dele tinha 6 anos quando o pai foi preso e eles nunca mais tinham se visto. Quando deu 20 anos, o pessoal lá que havia preso ele resolveu trazer o filho para visitá-lo, com o objetivo de que o filho voltasse para a comunidade e contasse: gente, não vale a pena a gente continuar seguindo Jesus. O pai dele havia sido posto num buraco de 1 metro por 1 metro, de joelhos, durante 6 meses, de joelhos, durante 6 meses, por causa de Cristo. Suas necessidades eram feitas nele mesmo. E só quando não tinha mais o que fazer, eles tiravam de lá aquela sujeira, jogavam ele de novo lá, de joelhos. 6 meses de joelhos. Aquela moça disse que ele havia perdido o movimento de caminhar, ele não sabia mais como caminhar. O filho foi visitá-lo, amados, vestindo as roupas da mãe, porque não tinham condições, não tinham dinheiro, não tinham sustento. Aquele filho que mal conhecia o pai, 20 anos depois, olhando a condição do seu pai, diz assim: pai, nega Jesus para ele soltar você, depois você se acerta com Cristo. E a resposta daquele pai, para aquele filho que não conhecia o Cristo que ele conhecia, foi: sim, eu amo a mensagem da cruz,
até morrer eu a vou proclamar, levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Amados, ou Jesus ama demais nós e despreza demais eles, ou talvez nós não entendemos, ou talvez nós não conhecemos a Cristo, ou talvez nós não entendemos aonde nós estamos sendo chamados, para que nós estamos sendo chamados. Quem de nós está interessado de verdade em Jesus e quem de nós está interessado de verdade no que pode conseguir com Ele? Quem de nós entendeu de verdade o que é ser cristão e quem de nós já está crendo em uma versão distorcida do Evangelho? Uma fé superficial, uma fé errada, não pode produzir em nós uma vida piedosa. Uma fé distorcida não pode produzir cristãos profundos. Uma fé distorcida somente pode produzir cristãos superficiais. Cristãos frágeis, fracos. E eu quero dizer para você o quanto eu e você somos frágeis, contando algo que aconteceu comigo há 2, 3 semanas atrás. Os irmãos sabem que eu tive uma dificuldade com o dente, eu passei horas com dor. Quinta-feira, 10h30 da noite, começaram as dores, e eu fui encontrar alguns segundos de alívio, 7 e pouco da manhã. Gelo, coisa quente, rola para lá, rola para cá. Nada aliviava, não havia uma posição, nada. Mas como eu sou crente, como eu sou um homem de Deus e cheio de fé, no meio da noite, várias vezes, dobrei meu joelho e orei com toda a fé do meu coração. Senhor, tira de mim essa dor. Mas não saiu a dor. Mas chegou no momento que a minha oração estava assim: Senhor, nós dois sabemos que o Senhor pode me curar. Mas parece que o Senhor não quer me curar. E Ele não me curou. Eu fui no médico, gastei um monte de dinheiro, fiz um monte de coisa. E hoje está tudo bem, graças a Deus. Mas sabe o que eu percebi, amados? Depois daquele dia, eu perdi um pouco da vontade de orar. Porque quando eu amanheci o dia que era meu horário de orar, eu estava cansado. 2 semanas sem dormir direito, agora eu vou me recuperar. Aí quando eu chegava à noite, eu continuava cansado. E eu ia dormir. Aí eu não lia a Bíblia. No outro dia de manhã, eu estava cansado de novo. E os dias foram se passando. Até que um dia, eu estava saindo para o trabalho, e a Léo inventou um negócio lá em casa da gente orar juntos antes de eu sair, antes do João sair. E aquele dia eu fui orar, eu peguei nas mãos dela assim, começamos a orar. E com toda a fé que restava no meu coração, eu devo ter orado uns 5 segundos, 10 segundos. Eu não tinha mais palavras para orar. E essa Léo desembestou de falar de um jeito. E não parava mais. E aquilo me incomodou. E eu falei assim: Senhor, num pensamento, por que ela ora tanto e eu oro tão pouco? Naquele mesmo momento o Espírito Santo falou assim: porque você está ofendidinho.
E eu fui trabalhar, dirigindo o carro, pensando sobre aquilo. O Senhor falou, eu não fiz o que você queria, como você queria, a hora que você queria. Você se ofendeu. Agora você não quer mais falar comigo. Beleza, eu liberei perdão para Deus. Dessa vez passa, Senhor. Mas não se repita. Mas o que me chama a atenção disso tudo, e isso me faz pensar, e hoje me dói, e hoje eu tenho vergonha, é do porquê. Que quando eu estava de joelho orando e Deus não estava fazendo o que eu queria, por que eu me coloquei contra Ele? Por que o meu coração pulou tão depressa para o outro lado? E eu fico pensando, amados, se fosse uma arma na cabeça do meu filho, uma arma na minha cabeça dizendo nega a Jesus, quão depressa eu faria isso? Quão frágil é a minha fé ao ponto de eu negar a Cristo, ao ponto de eu não querer mais falar com Ele por causa de algumas horas. Esse irmão ficou 26 anos sem ser liberto. Esse irmão ficou 6 meses de joelho, sem negar a Jesus Cristo. Quem sou eu para não suportar algumas horas? Quem sou eu para dizer que o Senhor tem que proteger a minha família? Se o projeto dele, a obra dele, tem outras opções, outras ideias, outros planos. Quem sou eu para dizer para Jesus o que Ele tem que fazer para eu continuar acreditando nele? Amados, talvez a nossa fé foi construída sobre um alicerce falso. Uma fé distorcida só pode produzir um solo rochoso e cheio de espinhos no nosso coração. Lembra, 2 domingos atrás, falando aqui sobre a parábola do semeador? Há uma semente que caiu no solo pedregoso. E logo que se levantou a tribulação, a perseguição, por causa da palavra, logo ela foi abandonada. Logo que se levantou a dorzinha no seu dente, você abandonou a palavra, você abandonou a fé, você abandonou o Cristo. A outra semente caiu no solo cheio de espinhos. E os cuidados dessa vida e a sedução das riquezas fizeram essa palavra ser infrutífera. Uma fé distorcida só produz um solo rochoso e espinhento no nosso coração. Nós aprendemos, queridos, a associar a fé com milagre. Nós aprendemos a associar homens de Deus com aqueles que fazem algo extraordinário, profecias, sinais, revelações. Mas eu quero que você se lembre destes, que nem mesmo a dor, o sofrimento e a morte conseguem abalar a sua fé. 26 anos presos, 6 de joelho. Levarei a minha cruz até por uma coroa trocar. Sem nenhum milagre, sem nenhum livro escrito, sem nenhum reconhecimento de ninguém, sem nenhum aplauso, sem nenhuma foto no Instagram com a cara de crente. Quem são os homens de Deus? Crer quando está tudo aqui acontecendo é fácil. Martinho Lutero disse que nós não somos chamados a imitar a Cristo em sua caminhada sobre as águas,
mas sim na sua caminhada comum. O apóstolo João, na mesma carta, capítulo 2, verso 6, diz assim, aquele que afirma permanecer nele, deve andar como ele andou. Parece que o João e o Lutero se entenderam ali, né? Estar em Cristo não diz respeito a milagres, sinais, maravilhas e provisões extraordinárias para a sua vida, seja a área que for. Estar em Cristo significa andar como Ele andou. Amados, eu quero para mim aquela fé que não me coloca em perigo quando uma enfermidade chega e eu não consigo o que eu quero. A fé que eu quero para mim é uma fé que, independente do que aconteça comigo, me leve a ser fiel a Jesus Cristo e a glorificar Jesus Cristo com a minha vida. O amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Foi lido para nós hoje. E a pergunta é, você ama a Jesus Cristo? João está alertando contra a operação do anticristo. Ele usa até no plural, anticristos, porque não é especificamente aquela pessoa que um dia vai se revelar, mas a influência dele contra a igreja para desvirtuar a igreja. Nós também devemos estar alertas, meu irmão. João escreveu: escrevo-lhes estas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine. Mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele como ele os ensinou. Aquelas pessoas naqueles dias tinham ideias muito bacanas, tinham descobertas novas, o segredo de Jesus, o segredo de você ter autoridade espiritual, o segredo disso, o segredo daquilo. O apóstolo João escreve: a unção que vocês receberam dele, o Espírito Santo. É verdadeira e não falsa. E ensina acerca de todas as coisas. Me lembro de Jesus dizendo: o Espírito da verdade, quando vier, vos ensinará e vos lembrará de todas as coisas que eu vos tenho dito. E muitas vezes nós deixamos o Espírito de lado para assistir aquele vídeo do YouTube que explica tudo, que ensina tudo, que tem o secreto, o sobrenatural, o que ninguém sabe. Nós não estou falando de nós estamos correndo risco de nos tornar uma igreja sem o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não é só barulho. O Espírito Santo é santidade. Quer saber se você é cheio do Espírito Santo? Leia Gálatas capítulo 5, fruto do Espírito. 9 coisas. Se aquilo for um relato da sua vida, você é cheio do Espírito Santo. Se aquilo não for, se aquilo for mais ou menos, então você não é totalmente cheio, ou nem um pouco cheio do Espírito Santo. O apóstolo João está nos trazendo um ensino e nos mostrando que é muito simples, que é muito fácil a gente ser enganado. A nossa esperança
é o Espírito Santo. Nenhum ensino pode produzir em nós uma vida diferente daquela que foi produzida nos irmãos que estiveram próximos a Jesus. Essa é a mensagem de João para a igreja nas suas cartas. Nenhum ensino, nenhuma revelação, nenhuma novidade pode produzir em nós uma vida diferente daquela que foi produzida naqueles irmãos que estiveram, que viram, que ouviram, tocaram em Jesus. E eu pergunto a você, será que nós podemos viver uma vida sem ler as Escrituras e sem buscar a revelação do Espírito Santo para produzir em nós essa vida verdadeira? Não podemos. Não tem como, irmãos. Se eles que ainda tinham o cheiro de Jesus estavam começando a olhar para outras coisas, quem dirá nós? Quem dirá nós? Ai de nós não fossem as Escrituras. Primeira de João, capítulo 1, do verso 5 ao 10 diz assim, a sequência do que nós lemos aí. Essa é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. A pessoa que viu, ouviu e tocou em Jesus disse, isso foi o que nós ouvimos de Jesus e é isso que nós estamos transmitindo a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andamos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Deus é luz, nele não há trevas. E se tem alguma fagulha de treva, não sei se existe fagulha de treva, se existe algum risquinho de treva na minha vida, então eu preciso resolver se eu quero ter comunhão com Jesus. Sabe, irmãos, às vezes eu vejo a gente levando a vida achando que não tem problema continuar daquele jeito. Porque a gente se acostumou a ser assim. A gente se acostumou que o Senhor perdoa os nossos pecados, então é só pedir perdão hoje à noite. Mas se você quer ter comunhão com Jesus, você precisa ser liberto do pecado. E não conviver com ele. Aquelas pessoas, naquele tempo, acreditavam que o que acontece no corpo fica no corpo e que não influencia a vida espiritual. Mas o apóstolo João vem trazer para nós a revelação da verdade, dizendo sim, irmãos, importa. Sabe aquela história quando a gente lê lá, quando te ferir num lado, oferece o outro, e a gente fala, não, isso é só Jesus? Pois bem, quer ter comunhão com Cristo? Você que lute para oferecer o outro lado. Se esforce para mudar. Como que eu consigo isso? Não adotem o padrão humano, o padrão do mundo, mas sejam transformados pela renovação da sua mente. Enquanto nós continuarmos pensando como aqueles do mundo pensam, nós vamos buscar o nosso bem-estar o tempo todo e a todo custo. E oferecer o outro lado para ser ferido por causa de Cristo é impossível. É sem lógica, não faz sentido. Morrer por causa de Cristo é irracional.
vender as coisas que estão no meu nome para que aquelas coisas favoreçam o reino de Deus, é falta de inteligência. Eu já vi muita gente dizendo que a atitude dos irmãos de Atos, de vender as suas coisas para repartir entre eles, foi uma falta de sabedoria. E eu acho estranho, porque no momento em que o Espírito Santo estava mais ativo, vamos assim dizer, os apóstolos que estavam com Cristo lá, eles não tinham sabedoria, eles não tinham o Espírito Santo para dar a eles o entendimento correto? Ou será que somos nós que não queremos largar o que a gente acha que é nosso? Se a minha vida não é minha, quem dirá aquela casa, o carro, o dinheiro, sei lá, a roupa, que eu acho que é meu? O apóstolo João traz para nós uma visão de vida apostólica. Não tem nada a ver com alguém virar apóstolo, tá? Algumas características da vida ensinada por eles. Santidade, comunhão e testemunho. Lembra do tripé da vida cristã que a gente aprendeu? Santidade, comunhão e testemunho. Ler as Escrituras, orar e o jejum são ferramentas para construir em nós essa base sólida. Se você não orar, se você não meditar nas Escrituras, se você não tem uma vida de jejum, esse tipo de coisa se torna do tamanho do mundo. Para você passar por ele, é impossível. Mas se você se aplicar a abrir mão da sua vida, o Senhor construirá no seu coração essa base sólida de santidade, de comunhão e de testemunho. O que nós temos para contar para os outros que não conhecem de Jesus sobre nós? Só os versículos que nós decoramos? Quando André encontrou Jesus, ele saiu correndo para encontrar um outro e disse assim: acho que eu encontrei o Messias. Como você sabe? Vem e vê. Quando Jesus teve aquele momento com aquela moça samaritana, ela largou até a garrafa dela lá, sei lá, o copo dela ali. Acho que eu encontrei o Cristo. No Novo Testamento, livro de Atos, quando os apóstolos se reuniram lá e disseram assim: nós precisamos achar alguém para substituir o Judas Iscariotes. Para quê? Para pregar a Bíblia? Para ser testemunha da ressurreição de Jesus Cristo. Você é capaz de ser testemunha da ressurreição de Jesus? Ou você só é capaz de contar a história do livro de Atos? Jesus está vivo ou não está? Jesus está vivo ou não está, irmãos? Prova. Prova isso para o mundo. Prova que Jesus está vivo. Prova para o mundo que Ele foi preparar um lugar e que Ele está para voltar, para buscar aqueles que nele esperam. Prova para o mundo que há uma mensagem de um julgamento, de uma condenação que está vindo, de um dilúvio que vai destruir tudo, e que aqueles que estiverem dentro da arca serão salvos. Amados, a nossa vida, o nosso testemunho não é recitar o que a Bíblia diz, o que nós ouvimos outras pessoas fazer. A nossa vida tem que ser o que nós vimos, o que nós ouvimos, o que nós tocamos. Isto nós anunciamos a vocês.
E nós anunciamos para que vocês tenham comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E qual é o caminho, amados, para que isso se torne realidade na nossa vida? Perdi a referência aqui, mas acho que é João 12. Jesus respondeu: chegou a hora de ser glorificado o Filho. João 12, 23, 24. Digo-lhes verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, e esse odeia pelo amor de Deus, ninguém vai fazer nada contra si, é aquele que prefere a sua vida mais do que a Jesus, a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me. E onde eu estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, o meu Pai o honrará. Se a semente do trigo não cair na terra e não morrer, permanece ela só. Mas se morrer, dá muito fruto. Aquele que ama a vida e que quer permanecer ele só, vai perder a sua vida. Mas aquele que aborrecer a sua vida, talvez é o termo mais tranquilo, vai conservar a sua vida para a vida eterna. Quem me serve precisa me seguir, e não o contrário. Nós queremos que Jesus vá aonde nós vamos. Senhor, eu estou vindo aqui agora e eu quero comprar uma casa. Vem aqui agora, Jesus. Senhor, eu venho aqui agora e eu quero comprar um carro. Vem aqui, Jesus. Agora eu quero casar, Jesus, venha cá. Agora eu quero isso. Agora eu não quero mais ficar doente. Agora eu quero dinheiro. Agora eu quero ficar isso. Agora eu quero aquilo. Mas a vida com Cristo é o oposto. É aonde nós vamos, Senhor. Aonde o Senhor quer que eu vá, Senhor. Ao que o Senhor quer que eu faça. A moça do podcast falou que a profissão dela, ela escolheu de caso pensado. Pensado no quê? No reino de Deus. No que Deus podia usar a vida dela. Senhor, me ajuda no que eu quero fazer. Esse não é o caminho da vida que morreu para dar fruto. E como que a gente torna isso realidade na nossa vida? Eu acho que eu já estou muito longe. O modelo de Jesus, amados, é o discipulado. Jesus viveu, ensinou e comissionou os irmãos a fazer aquilo. O Senhor trouxe 12 para perto dele e ensinou durante algum tempo. E depois enviou eles para fazer a mesma coisa. Assim como um dia alguém chegou para nós e nos ensinou. Hoje nós somos responsáveis também por ir e ensinar a outros. Sempre lá teve alguém que empurrou os outros para ir. E talvez nós precisamos, amados, de ter alguém assim na nossa vida, que nos empurre. Alguém que ouça o nosso coração e possa trazer uma correção bíblica para ele. Alguém que nos faça pensar que talvez os nossos anseios nada tenham a ver com Cristo e a sua obra. E que nós estamos buscando viver para si somente. Por isso, amados, eu quero finalizar aqui dizendo para você,
O amor precisa transbordar da nossa vida. Se o nosso coração não for cheio de Jesus, do amor por Ele, jamais nós estaremos à disposição do Senhor. Seja para obedecer a Ele, perdoar, amar, o caminho da santidade. Seja para servirmos a Ele. Aquela moça contou uma outra história de um homem que foi preso em outro lugar. E que tinham 2 soldados torturando ele. Um segurava ele e o outro dizia para ele negar Jesus. Quando ele mantinha firme a fé, dava uma joelhada no rosto. E quando um cansava, trocava o soldado e batiam nele. Ele não podia sequer cuspir o sangue e os dentes que iam se quebrando. E aí chegou num ponto que aquele homem começou a desmaiar de dor. Os soldados esperavam ele acordar e pau de novo. Lá pelas tantas, aquele homem, ele despertou sozinho, já todo desfigurado. E ele disse assim: Senhor, eu não aguento mais. Se o Senhor não fizer alguma coisa, me leva, porque eu não suporto mais. E ele ouviu aquela mensagem cheia de poder lá do alto, dizendo assim: a mesma graça que estava sobre mim para perdoar e amar os que me levaram para aquela condição de cruz, está sobre você. Ame essas pessoas. E quando aqueles homens voltaram, ele disse para aquela mulher que ele foi tomado por um poder tão grande, que se as mãos dele e os pés dele não estivessem amarrados, ele era capaz de levantar e abraçar aqueles homens como filhos. E aquele homem que veio torturar ele, olhando para ele, falou assim: não olhe assim para mim, porque eu não consigo resistir a um amor desse. Fale-me sobre o seu Deus. Irmãos, se nós não buscarmos essa vida com Deus, se nós não deixarmos o amor de Jesus tomar conta do nosso ser de tal maneira, nós nunca vamos poder servir ao Senhor. Se nós não deixarmos o amor de Jesus encher o nosso coração e transbordar, o Evangelho jamais será algo que nós admiramos e se tornará algo que nós vivemos, custe o que custar. Os nossos irmãos, que deveriam ser o nosso exemplo, não tiveram por preciosa a própria vida, porque Jesus era o exemplo deles. Os nossos exemplos muitas vezes são de homens que se deram bem financeiramente na vida, ou que foram usados por Deus com algum tipo de poder, e talvez a motivação disso é porque nós estamos em busca de fortalecer o nosso eu. Na verdade, a nossa motivação deveria ser o caminho contrário, onde o eu diminui para que Cristo apareça. E agora eu vou encerrar de verdade, sem mentira. Lendo o texto que a Jane leu. E a gente não tinha combinado. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como um sino que ressoa, ou como prato que retine. Ainda que eu tenha o dom da profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Não maltrata, não procura os seus interesses.
não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho. Mas então, veremos ele face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como eu sou plenamente conhecido. Assim permaneçam agora esses três, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Irmãos, eu queria encerrar pedindo para você amar Jesus. Eu queria pedir para você orar, porque eu sei que não é fácil e às vezes abrir mão da nossa vida é uma coisa que nós não imaginamos. Mas essa fé que nos levará um dia a conhecê-lo face a face, essa fé precisa que o nosso coração esteja cheio de amor por Ele. Porque senão, amados, nós possivelmente não iremos suportar. E eu queria convidar você a orar hoje. E a declarar o seu amor pelo Senhor. Eu sei que nós precisamos, às vezes, de algumas coisas, de um socorro, de uma ajuda. Mas, ainda que venhamos padecer nesse mundo sem as coisas que precisamos, se nós tivermos o nosso coração cheio de amor por Cristo, as leves e momentâneas tribulações não serão comparadas com a glória que nos será revelada ali do outro lado. Ore ao Senhor nesse momento. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, pela tua graça. Nós te louvamos, Senhor, pelo teu amor por nós, pela tua paciência. Eu sei, Senhor, que tu sabe da nossa condição. O Senhor sabe da nossa fragilidade e isso não muda o teu amor por nós. Mas, Pai, hoje nós aprendemos, Pai, o quão frágeis nós podemos ser. E o quão, Pai, nós estamos em perigo, Senhor. Enquanto nós vivemos a vida nesse mundo, Pai, buscando os nossos interesses. Tua palavra nos diz, Senhor, que se a gente não criar raiz, e que se a gente não for liberto, Senhor, dos cuidados desse mundo e da sedução da riqueza, então nós não iremos produzir o fruto que permaneça. Pai, o desejo do meu coração, Pai, é que o Senhor venha trazer um despertamento ao nosso coração, de maneira, Senhor Deus, que nós possamos olhar para Ti, que nós possamos olhar para a Tua palavra, Senhor, para procurar uma fé que nos capacite a servir ao Senhor, a procurar por uma fé que nos capacite a sermos, Pai, aquele homem, aquela mulher, Pai, que o Senhor planejou. Que o Senhor venha nos capacitar a ter uma fé de nós sermos homens e mulheres dos quais esse mundo não é digno. Nós clamamos pela Tua graça, Senhor. Nós pedimos a Tua ajuda, Espírito Santo. Nós somos falhos, nós somos fracos. Nós nos deixamos levar, Pai, pelo cansaço, pelo comodismo. Mas, Pai, em nome
de todos os meus irmãos aqui, eu creio que eles concordarão comigo. Nos empurra, Senhor. Nos desperta, Senhor. Nos inquieta, Senhor. Nos acorda para orar, Senhor. Nos faz ter vontade de ler Tua palavra. Nos faz desejar estar com os Teus filhos. Nos faz desejar amá-los. Nos faz desejar socorrê-los. Nos faz desejar protegê-los, Senhor. Nos faz desejar, Senhor, estar aonde o Senhor está. Nos faz desejar sermos semelhantes a Ti. Pai, eu oro e peço a Tua bênção sobre as nossas vidas. E que não seja somente mais uma palavra que a gente escuta, mas que seja, Senhor, um dia de mudança na nossa vida. Senhor Deus, assim nós oramos e Te agradecemos, Pai. E antes de terminar, eu oro pedindo, Pai, que o Senhor abençoe esses irmãos, Senhor, que ao redor do mundo têm padecido por causa do Teu nome, Senhor. E que muitas vezes não tem nenhum tipo de amparo, Senhor, mas eles permanecem lá firmes, na expectativa, Pai, de que as leves e momentâneas tribulações não são de se comparar com a glória que nos espera do outro lado. Abençoa esses irmãos, conforta, encoraja, para que eles não desistam jamais, Senhor. Nós Te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Amém.